Tenho amores desse lado da vida que eu não troco, que eu não abro mão de jeito nenhum. E sempre que eles precisarem de um ombro, eu sou dois em um. Aqui nessa usina de amigos, eu corro muito menos perigo. No exercício do amor cristão, cada dia uma nova irmã, um novo irmão. Tenho amores do outro lado da vida que me amparam de um jeito muito especial. Também tiveram que vencer o mundo numa veste carnal. Me amam com um amor jamais visto, são todos tarefeiros do Cristo. E além de amigos tenho meu guardião, e ter um amigo anjo inspira paz, oração. Quem tem amigos nunca estará sozinho, a amizade é um lenitivo no caminho. A gente se apoia um no outro, cai, levanta, segue em frente, vai. Fazer amigos é ajuntar tesouro no céu. Um amigo sincero, ele é pra sempre, é fiel. Canções de amizade ecoam na eternidade, seguem semeando paz, não são esquecidas jamais. Um sorriso no olhar, fidalguia e respeito é benevolência. Gentileza, educação, acolher sem preconceito faz a diferença. Pode vir, pode chegar, pode se aconchegar e até cantar comigo. Seja bem-vindo nessa usina de fazer amigos. Eu tenho um amigo meu tão sublime, ele é leão, ele é cordeiro, ele é o governador. Governa minha vida, o chão que eu piso é meu rabi, meu Senhor. Foi uma flor no meio do lodo, pregou e deu a vida por todos. Deixou no mundo suas pegadas de luz, é meu amigo do peito, o nome dele é Jesus. Quem tem amigos nunca estará sozinho, a amizade é um lenitivo no caminho. A gente se apoia um no outro, cai, levanta, segue em frente e vai. Fazer amigos é ajuntar tesouro no céu. Um amigo sincero, ele é pra sempre fiel. Canções de amizades vão pela eternidade, sempre semeando paz, serão esquecidas jamais. Um sorriso no olhar, fidalguia e respeito é benevolência. Gentileza, educação, acolher sem preconceito faz a diferença. Pode vir, pode chegar, pode se aconchegar e até cantar comigo. Seja bem-vindo nessa usina de fazer amigos. Um sorriso no olhar, fidalguia e respeito é benevolência. Gentileza, educação, acolher sem preconceito, mais que diferença. Pode vir, pode chegar, pode se aconchegar e até cantar comigo. Seja bem-vindo nessa usina de fazer amigos. Eu vou partir pra um mundo bom, sem
brigas, guerras, desolações. A vida é um dom que cultivaremos em paz, e o amor será nosso lema. Vou lutar, trabalhar, reparar o mal que fiz em épocas longínquas, de um passado que ficou pra trás. Nada mais vai frear a vontade de alterar os rumos dessa estrada, conduzir-nos todos ao amor, e a paz será nosso lema. A vida é bem melhor quando olhamos pra dentro de nossos corações, trazendo o perdão e a esperança, compreensão será nosso lema. Trabalhar, reparar o mal que fiz em épocas longínquas, de um passado que ficou pra trás. Nada mais vai frear a vontade de alterar os rumos dessa estrada, conduzir-nos todos ao amor. Vou lutar, trabalhar, reparar o mal que fiz em épocas longínquas, de um passado que ficou pra trás. Nada mais vai frear a vontade de alterar os rumos dessa estrada, conduzir-nos todos ao amor, e a paz será nosso lema. Será nosso lema. A paz será nosso lema. Quando consigo olhar um pouco além de mim, já não me sinto só, já não me vejo mais como um estranho em meu próprio ninho. Me permito perceber esse amor que não se vai jamais. Entrego a minha vida ao Pai do céu. Em todos os momentos eu posso perceber que está sempre a meu favor o que acontece aqui. E isso é o que me dá essa certeza de quem já venceu. Imagino o mundo inteiro vivendo a lei do Pai, onde o orgulho não existe mais. Imagino nesse dia, entendendo meu sofrer, minha maior alegria será servir a Deus. Imagino o mundo inteiro vivendo a lei do Pai, onde o orgulho não existe mais. Imagino neste dia, entendendo meu sofrer, minha maior alegria será servir a Deus.
quando consigo olhar um pouco além de mim. Seja na terra ou nas águas do mar, na pureza do ar, com você, amigo. Onde estiver, sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Na escuridão, sei que a luz vai voltar, sei que o sol vai brilhar em você, amigo. Amor que nunca vai nos separar. Amor, amor que nunca vai nos separar. Seja na terra ou nas águas do mar, na pureza do ar, com você, amigo. Onde estiver, sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Na escuridão, sei que a luz vai voltar, sei que o sol vai brilhar em você, amigo. Senhor, aqui estou a te pedir por todos que buscam e querem ser felizes sem mesmo perceber que a felicidade está em você. Pelos que sofrem perseguição, pelos que vivem a perseguir, pelos que choram em aflição, pelos que causam o pranto do irmão. Senhor, aqui estou a agradecer por tudo que fazes pros nossos corações poderem compreender que a libertação só nossas ações podem trazer. Pelos que sofrem perseguição, pelos que vivem a perseguir, pelos que choram em aflição, pelos que causam o pranto do irmão, pelos que sofrem perseguição, pelos
Olá, boa tarde, queridos amigos. Mais uma vez é muito bom estarmos reunidos, né? Aqui pelo nosso canal do YouTube, uma forma de mantermos essa união fraternal, mantermos a sintonia e as vibrações com os nossos amigos trabalhadores da Casa de Miguel e, com certeza, com Jesus, nosso mestre e guia. Hoje nós teremos 2 temas que vocês vão ter o prazer de perceber como um completa o outro. E aí a gente vê que nada é por acaso e que Deus não perde tempo. Nós teremos nossa companheira querida Cláudia Barbosa, trabalhadora da nossa casa, que vai nos falar do Livro dos Espíritos, continuando no capítulo de Penas e Gozos Terrestres, Medo da Morte. A questão é 941 até 942. E teremos também nossa companheira querida Ana Tomás, trabalhadora da nossa casa, que vai continuar no Evangelho, naquele capítulo Não Ponhais a Candeia debaixo do alqueire, e é o capítulo 24, item 13 a 16, Coragem da Fé. Vocês com certeza vão ter um prazer de estar conosco e assim refletindo bastante sobre todos esses ensinamentos que nos ajudam a prosseguir, nos auxiliam a ver de uma outra forma. É muito bom estarmos juntos, não é mesmo? Fiquem conosco. Sejam todos muito bem-vindos e que a paz continue envolvendo a todos nós. Graças a Deus. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 23. Viver pela fé. Mas o justo viverá pela fé. Paulo, Romanos, capítulo 1, versículo 17. Na Epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos, frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável, na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Os dias são ridentes e tranquilos? Tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. São escuros e tristes? Confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo? O Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte? Eles são todos bons amigos, por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo.
Deus nosso Pai, Jesus, nosso grande amigo, nós te agradecemos, Senhor, essa oportunidade de estarmos aqui neste momento, com os corações vibrando de emoção e de alegria, por estar participando desse momento de estudo, de ensinamentos. Te rogamos também, Senhor, a tua misericórdia por todos nós, que ainda estamos na luta do dia a dia para vencer as dificuldades que atrapalham a nossa caminhada. Ampara-nos, Senhor. Ampara todos os irmãos que não conseguem encontrar forças para se libertarem dos seus medos, suas desconfianças, suas tristezas, desânimos, fracassos, todos esses sentimentos que nos levam a desistir de tudo, por não confiar em Ti, Pai. Que tenhamos coragem para vencer todas essas tribulações, com a certeza que o Teu amor nos sustenta sempre. E assim, Senhor, nós pedimos a Tua permissão para encerrar a nossa reunião na tarde de hoje, dando sempre graças a Deus. Boa tarde, meus amigos. Continuando nossos estudos do Livro dos Espíritos, nós estamos na quarta parte, Esperanças e Consolações, capítulo 1, item 5, Temor da Morte. Perguntas 941 e 942. Então vamos refletir a respeito desse tema. O significado de morte. A palavra morte vem do termo latim mors, que significa um processo irreversível de cessamento das atividades biológicas necessárias à caracterização e manutenção da vida. Existem várias crenças em diversas culturas e tempos históricos que acreditam na vida após a morte. A morte ela é entendida como o início do ciclo de vida por muitas doutrinas que admitem a imortalidade da alma. No livro Obreiros da Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, ele nos fala, eu peguei um trechinho aqui para a gente poder analisar, muito interessante. Fazem da morte uma deusa sinistra. Apresentam o fenômeno natural da renovação com as mais negras cores, agarradas às sensações do dia que passa. Ignoram como dilatar a esperança e transformam a separação provisória numa terrível noite de amarguroso adeus. No Livro dos Espíritos, a pergunta 941 é a seguinte: o temor da morte é, para muitas pessoas, uma causa de perplexidade. De onde se origina esse temor, visto que elas têm diante de si o futuro? E os espíritos nos respondem: a morte nenhum temor inspira ao justo, porque com a fé ele tem a certeza do futuro. A esperança faz com que aguarde uma vida melhor, e a caridade, cuja lei praticou, dá-lhe a certeza de que não encontrará no mundo onde vai entrar nenhum ser cujo olhar deva temer. Agora vamos refletir um pouquinho, sobre esses slides que eu coloquei agora. A educação para a morte
ela nos fornece condições para que possamos enfrentá-la com serenidade e coragem, o momento final da nossa experiência reencarnatória. Assim, quando nós estudamos, quando nós refletimos, nós aprendemos, nós passamos a compreender como a vida no plano físico ela é passageira e quanto é nocivo o nosso apego aos bens materiais, né? Na verdade, é ainda o nosso egoísmo, o egoísmo que a gente tem em relação a tudo que a gente adquire na vida terrena, aos sentimentos, às emoções, as pessoas que a gente ama. Então tudo isso a gente acaba tendo esse apego, né? E a gente não consegue se desprender. E acabamos tendo medo da morte, né? O temor da morte ele também está associado à expectativa de um possível sofrimento que a gente acarretaria. Mas na verdade o sofrimento que a gente tem são os sofrimentos das doenças, porque a passagem em si, né, é uma transformação, isso não acarreta dor. Um trecho da Revista Espírita de fevereiro de 1865 nos fala que o temor da morte é efeito da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os seres vivos. Ela é necessária enquanto o homem não for bastante esclarecido quanto às condições da vida futura, como contrapeso ao arrastamento que, sem esse freio, o levaria a deixar prematuramente a vida terrestre e a negligenciar o trabalho daqui, que deve servir para o seu próprio adiantamento. Na verdade, à medida que nós melhoramos com a nossa compreensão em relação à vida futura, né, nós diminuímos o temor da morte, mas ao mesmo tempo nós passamos a compreender a nossa missão na Terra e esperamos o nosso fim com mais calma, resignação e sem medo. Com essa certeza, nós trabalhamos em vista do futuro, sem negligenciar o presente, porque sabemos que o nosso futuro depende da direção mais ou menos boa que nós damos ao presente. E com isso nós temos a certeza de reencontrar os amigos após a morte, de continuar as relações que nós tivemos aqui na Terra. E isso acalenta nossos corações e faz com que esse temor diminua. Por isso é importante a gente falar sobre a morte, a gente educar nossas crianças, porque a gente tem muito medo, né, de tocar nesse assunto. Mas em relação ao nosso corpo físico, a partir do momento que nós nascemos, nós já morremos, porque o nosso corpo vai mudando, as nossas células vão morrendo. Então é importante falar a respeito desse assunto. Pergunta 942. Algumas pessoas não acharão estes conselhos para ser feliz na Terra um pouco banais? Não verão neles o que chamam de lugares comuns, verdades continuamente repetidas? E não dirão elas que definitivamente o segredo para ser feliz consiste em saber suportar sua infelicidade? E os espíritos nos respondem: as que dirão isto, e em grande número, mas alguma delas se parecem com certos doentes a quem o médico prescreve a dieta. Gostariam de ser curadas sem remédios e continuando a sofrer indigestões por si mesmas provocadas. O Espiritismo, ele nos liberta dessas ilusões ao nos ensinar que, enquanto espíritos, somos aquilo que pensamos e queremos. Então, na verdade, se devêssemos ter medo de alguma coisa após a desencarnação, este medo deveria ser dos nossos pensamentos e das nossas vontades, ou melhor, dos nossos maus pensamentos e das nossas vontades inconsequentes. Porque deixamos de agir
corretamente. Deixamos de fazer muitas coisas por causa dos nossos vícios, por causa das nossas faltas de atitudes. Quer dizer, agimos tão pouco quando encarnados, né? Aqui temos mais uma citação do livro Obreiros da Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. O Espiritismo começou o inapreciável trabalho de positivar a continuação da vida, além da morte, fenômeno natural do caminho da ascensão. Esferas múltiplas de atividade espiritual interpenetram-se nos diversos setores da existência. A morte não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora. O serviço evolutivo, as dimensões vibratórias do universo são infinitas, como infinitos são os mundos que povoam a imensidade. Ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda a parte. A vida renova, purifica e eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo-os vitoriosa e bela à união suprema com a divindade. Lindo trecho esse, né, meus amigos? Que nos dá esse acalento, né? Quer dizer, não é uma destruição, é uma renovação, uma purificação, uma elevação, né? Que coisa linda. Se alguém fizesse a seguinte pergunta para vocês: o que você faria se soubesse que iria morrer hoje? E agora? O que você responderia? Vamos refletir a respeito dessa pergunta? Sócrates, um filósofo grego, nos deixou várias lições. Ele foi julgado pelo Tribunal de Atenas por ter sido acusado de desrespeitar os deuses e corromper a juventude, e acabou condenado à morte em uma votação apertada. A execução de sua sentença, que deveria ser consumada por meio da ingestão de um veneno chamado cicuta, deu-se algumas semanas após o veredicto. Enquanto esse dia fatal não chegava, Sócrates não perdeu a oportunidade para mais uma vez exemplificar ensinamentos aos seus discípulos, dando-lhes genuínas mostras de serenidade diante do destino que o aguardava. Instado por eles a fugir da prisão, ele recusou-se, alegando que assim trairia sua própria consciência. Logo ele, que sempre defendeu o respeito e submissão de todos os cidadãos às leis e decisões da cidade. Perguntado sobre o que queria que fizessem com seu corpo, disse que dele se preocupassem os que ficassem vivos, pois, segundo ele, Sócrates não mais estaria ali. Mesmo no dia de sua execução, depois de ter ingerido a cicuta e já sentindo fortemente os seus efeitos, quando vivia seus últimos momentos, ainda teve tempo para mais um gesto espirituoso, lembrando a seu amigo que ele, Sócrates, era devedor de Asclépios e pediu-lhe que não se esquecesse de honrar referida dívida em seu nome. Sócrates, que ensinou sobretudo pelo exemplo, retrata bem a atitude de um homem que não temia a morte ou suas consequências. Ele era um homem, portanto, que, tendo filosofado para valer, combatendo a ignorância e as falsas verdades até as últimas consequências, mostrou-nos como superar diversos de nossos vícios, dentre eles um que, quando excessivo, prejudica muito nossas vidas: o medo de morrer. Temos medo de tudo: do desemprego, da doença, do aquecimento global, da violência, da solidão, da traição e, como não poderia deixar de ser, da morte. E tais medos estariam entre as principais causas de infelicidade e de bloqueio para que possamos viver uma vida plena, cheia de alegria e sabedoria. Kardec nos fala que a doutrina espírita ela transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser realidade. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, porém um resultado da observação. Ergueu-se o véu. O mundo espiritual
aparece-nos na plenitude de sua realidade prática. Não foram os homens que o descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa. São os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever a sua situação. Aí os vemos em todos os graus de escala espiritual, em todas as fases da felicidade e da desgraça, assistindo, enfim, a todas as peripécias da vida de além-túmulo. Eis aí porque os espíritas encaram a morte calmamente e se revestem de serenidade nos seus últimos momentos sobre a terra. Já não é só a esperança, mas a certeza que os conforta. Sabem que a vida futura é a continuação da vida terrena em melhores condições e aguardam-na com a mesma confiança com que aguardariam o despontar do sol após uma noite de tempestade. Quais respostas e proposições a doutrina espírita traz para que enfrentemos e equilibremos esse medo ou temor da morte? Os medos, de uma maneira geral, da morte em particular, devem seu surgimento não só ao fato de serem paixões, mas também em grande parte em razão do desconhecido que eles representam, Logo, entre tantas razões, nós podemos destacar que tememos a morte em função de não sabermos o que acontece depois dela, porque dela temos frequentemente as expectativas mais sombrias, tais como a entrada dos condenados em mundos onde irão expiar por meio de sofrimentos atrozes os erros de uma vida efêmera. Porque em se tratando da morte daqueles que amamos, imaginamos que jamais iremos revê-los, e porque imaginamos que após a morte ficaremos privados dos prazeres que só podemos ter quando encarnados. Por isso a doutrina espírita nos mostra, através de Kardec, uma visão tão diferente, uma visão que nos educa, nos acalenta, nos conforta e nos dá esperança. E para finalizar, meus amigos, o estudo dessa tarde, Jesus nos fala: em verdade, verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Fica aqui uma tarde de reflexões, aprendizados, de tudo que a espiritualidade nos proporciona para nos ajudar, para nos manter firmes na nossa caminhada terrena e sempre com fé e esperança em dias melhores. Um beijo no coração de todos vocês. Boa tarde a todos. Então vamos ao nosso evangelho do dia de hoje, agradecendo a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos que sempre nos sustentam nesse momento. Nós estamos estudando o capítulo 24, Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. O nosso tema de hoje é Coragem da Fé. São os itens 13, 14, 15 e 16. O item 13. Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu mesmo também o renegarei
diante de meu Pai que está nos céus. Está em Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. O item 14. Se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Lucas, capítulo 9, versículo 26. O item 15. A coragem de dar opinião sempre foi apreciada pelos homens, porque existe mérito em enfrentar os perigos, as perseguições, as contradições e mesmo os simples sarcasmos aos quais se opõe quase sempre aquele que não tem medo de revelar em alta voz ideias que não são as de todas as pessoas. Aqui, como em tudo, o mérito é proporcional às circunstâncias e à importância do resultado. Sempre há fraqueza quando se recua diante das consequências da opinião emitida, ou em renegá-la. Mas há casos em que isso é uma covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. Jesus reprova energicamente essa covardia, do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonhar das suas palavras, ele também se envergonhará dele, que renegará aquele que o tiver renegado, que reconhecerá diante do seu Pai que está nos céus aquele que o confessar diante dos homens. Em outras palavras, aqueles que tiverem medo de se confessarem discípulos da verdade não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Eles perderão o benefício da sua fé, porque é uma fé egoísta, que guardam para si mesmos, que se escondem com medo de que ela lhes traga prejuízos neste mundo, enquanto que aquele que, pondo a verdade acima de seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalhando ao mesmo tempo pelo seu futuro e pelo dos outros. O item 16. Assim será com os adeptos do Espiritismo, visto que a sua doutrina é o desenvolvimento e aplicação da doutrina do Evangelho. É a eles também que se dirigiam as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Lá colherão os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Vamos fazer a nossa reflexão agora. O que é a fé? Fé é a crença que temos em alguma coisa ou em alguém. Este sentimento, quando verdadeiro, se manifesta de forma espontânea, através de nossos atos e palavras, e nos leva até a enfrentar dificuldades e perigos na defesa do que acreditamos. Segundo Emmanuel, no livro Consolador, ele nos diz: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a personalidade de não dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores
da razão, tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida. É saber trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Dá testemunho da verdade aquele que, possuindo uma fé, vive de acordo com ela e não teme praticá-la nem defendê-la onde ou adiante de quem quer que seja. A demonstração da fé dá-se, acima de tudo, pela vivência e a coragem de ostentá-la. Muitas pessoas acham difícil confessar Jesus diante das nossas imperfeições. No entanto, à medida em que superamos o egoísmo, vaidade e orgulho, mais facilmente damos testemunho do Cristo diante dos homens, tratando-os como irmãos. Confessar Jesus diante dos homens, não aqueles que se proclamam seu discípulo fiel, mas quem põe em prática o amai-vos uns aos outros, por ele ensinado. Só quem é forte na fé possui coragem suficiente para dela se testemunho público em todas as ocasiões. Aquele cuja fé é frágil prefere renegá-la diante das dificuldades da vida. No item 14, São Lucas mostra um trecho do seu evangelho que Jesus menciona: se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, também eu me envergonharei dele. As palavras de Jesus com relação aos que dele se envergonham abrangem o passado, o presente e o futuro. Dizem respeito aos que se riem, ridiculizam e fogem das coisas santas, de medo do ridículo. Com referência especialmente à era nova que se abre para a humanidade com o advento do Espiritismo, é que irá até que comece a separação do joio e do bom grão. Elas entendem com os que, depois de terem conhecido a verdade, usarem de disfarces pelo respeito humano, não confessarem suas convicções. Desses que são os que se envergonham de Jesus, também ele se envergonhará deles. Esses, quando chegar o momento daquela separação, se reconservarem culpados, rebeldes, morrerão para o nosso planeta. Quer isto dizer que não mais lhe será permitida a reencarnação na Terra. Ao terem de reencarnar, vir-se-ão constrangidos a fazê-lo em planetas mais inferiores, onde, como condição necessária a que melhorem moralmente e progridam, a expiação corresponderá à duração da falta. Quando mencionamos coragem da fé, aquela coragem que mantinha os mártires com elevada resignação ante as injunções penosas a que eram submetidos, fato que prossegue em todos os tempos como desafio àqueles que abraçam os ideais de enobrecimento e de dignificação da sociedade. Nós temos como exemplos vários mártires na história da humanidade,
que deram suas vidas com coragem, sem esmurecer. Pela propagação do ensinamento do Cristo, tivemos os apóstolos, que foram condenados à morte e, com coragem da fé em Deus e em Jesus, passaram pelo suplício. Mas entre as vítimas dos cristãos que foram condenados a morrer na fogueira ou pelos dentes de uma fera, eu escolhi citar a história de uma mulher valorosa que amava o Cristo e o acompanhou em suas pregações. Era Joana de Cusa, mulher de caráter, de rara dedicação e nobreza. Ela fazia parte da sociedade da cidade de Cafarnaum. Era casada com um consorte de Cusa, intendente de Antipas. Joana possuía verdadeira fé. Contudo, não conseguiu trazer os ensinamentos do Cristo para dentro da sua família, pois o seu companheiro não aceitava as claridades do Evangelho. Numa ocasião, Joana procurou Jesus em casa de Simão Pedro e lhes expôs a longa série de suas contrariedades e padecimentos. O esposo não tolerava a doutrina do mestre. O alto funcionário de Antipas, em perene contato com os representantes do império, repartia as suas preferências religiosas, ora com os interesses da comunidade judaica, ora com os deuses romanos, o que lhe permitia viver em tranquilidade fácil e rendosa. Joana confessou seus temores e amarguras ao Mestre Jesus, expondo suas amarguras em face das divergências religiosas existentes entre ela e o companheiro. Após ouvir-lhe a exposição, Jesus ponderou: Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com seu amor. Certas manifestações religiosas não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Todos os templos de pedra são pedras. Eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé, viva do coração dos homens. Agradece a Deus o haver te julgado digna do bom trabalho, desde agora. Teu esposo não te compreende a alma sensível? Ama-o. Mesmo assim, não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso cumprido a vontade de Deus. Falas-me de teus receios e de tuas dúvidas? Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais, servindo-o dentro do próprio lar, tornando-se um verdadeiro exemplo de pessoa cristã, no atendimento ao próximo mais próximo, que é o seu esposo, a quem deveria servir com amorosa dedicação, sendo fiel a Deus, amando-o sempre, como se fora seu filho. Mais tarde, Joana tornou-se mãe e, com o passar do tempo, as tribulações se foram crescendo cada vez mais. E Joana multiplicou os bens da fé na marcha laboriosa do conhecimento e da vida. As perseguições políticas desabaram sobre a existência do seu companheiro. Joana, contudo, continuava firme na fé. Torturado pelas ideias odiosas de vingança, pelas dívidas insolváveis, pelas vaidades feridas,
pelas moléstias que lhes verminaram o corpo, o ex-intendente de Antipas voltou ao plano espiritual numa noite de sombras tempestuosas, deixando Joana e seu filho sem recursos para sobreviverem. Esquecendo o conforto da nobreza material, Joana dedicou aos filhos de outras mães, ocupou-se com os mais subalternos afazeres domésticos, para que seu filho tivesse o que comer. No ano 68, quando as perseguições ao cristianismo iam intensas, vamos encontrar num dos espetáculos sucessivos do circo uma velha discípula do Senhor amarrada ao poste do martírio ao lado de um homem novo que era seu filho. Ante o vozerio do povo foram ordenadas as primeiras flagelações. Abjura! Exclama um executor das ordens imperiais de olhar cruel e sombrio. A antiga discípula do Senhor contempla o céu sem uma palavra de negação ou de queixa. Então o açoite vibra sobre o rapaz seminu que exclamou entre lágrimas: Repudia Jesus, minha mãe. Não vês que nós perdemos? Abjura, por mim que sou seu filho. Pela primeira vez, dos olhos da Marte, corre a fonte abundante das lágrimas. As rogativas do filho caíam nela como espada que retalha o coração. Após recordar sua existência inteira, respondeu: Cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Logo em seguida, as labaredas consomem o seu corpo envelhecido, libertando-a para a companhia do seu mestre, a quem tão bem soube servir e com quem aprendeu a sublimar o amor. E Joana ouve a voz do mestre dizendo: Joana, tem bom ânimo, eu estou aqui. E para encerrar o nosso estudo, no dia de hoje, no item 16, Kardec colocou assim: Assim será com os adeptos do Espiritismo, visto que a sua doutrina é o desenvolvimento e aplicação da doutrina do Evangelho. É a eles também que se dirigem as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Lá colherão os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. E para falar sobre esse item do 16, eu fui lá no livro Estude e Viva, é uma mensagem de Emmanuel e André Luiz, psicografia do Chico, que tem como título Espíritas Meditemos. Ele nos diz, ambos, tanto o Emmanuel como o André Luiz nos diz: um templo espírita é, na essência, um educandário em que as leis do ser, do destino, da evolução e do universo são examinadas claramente, fazendo luz e articulando orientação, mas, por isso, não deve converter-se num instituto de mera preocupação academicista. Manterá o simpósio dos ceareiros
experientes sempre que necessário, mas não o situará por cima da obra de evangelização popular. Alentará a tribuna em que o Verbo primoroso lhe honorificará os princípios diante da Assembleia culta e atenta. Contudo, não se esquecerá do entendimento fraternal, de coração para o coração, em que os companheiros mais sábios se disponham pacientemente a responder às perguntas e a sossegar as inquietações dos menos instruídos. Fornecerá informações preciosas aos pesquisadores da verdade, na esfera dos conhecimentos superiores que veicula. No entanto, trabalhará com maior devotamento em favor dos caídos em provação e necessidade que lhe batem à porta, esmagados de sofrimento. Prestigiará a ciência do mundo que suprime as enfermidades e valorizará o benefício da prece e do magnetismo curativo no socorro aos doentes. Divulgará o conceito filosófico e a frase consoladora. Propiciará o ensino multiplicando o pão. Um templo espírita, revivendo o cristianismo, é um lar de solidariedade humana, em que os irmãos mais fortes são apoio aos mais fracos, e em que os mais felizes são trazidos ao amparo dos que gemem sobre o infortúnio. Nesse sentido, é lícito recordar os apelos endereçados pelo mundo espiritual aos espíritas, através da codificação kardeciana, no item 4 do Evangelho, capítulo 20, que nos apontam rumo certo. E depois levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho, na provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide. Esses receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes louvareis e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhe destina. Espíritas, reflitamos, estudemos, sentindo, compreendendo, construindo e ajudando sempre. Auxiliemos o próximo, sustentando ainda todos aqueles que procuram auxiliar. Jesus chamou a equipe dos apóstolos que lhes asseguraram cobertura à obra redentora, não para incensar-se e nem para encerrá-los em torre de marfim, mas para erguê-los à condição de amigos fiéis, capazes de abençoar, confortar, construir e servir ao povo, que em todas as latitudes da terra lhe constitui amorosa família do coração. Emmanuel e André Luiz. Graças a Deus, graças a Jesus, é uma mensagem que todos nós temos que ler com atenção, nós que somos espíritas, ler com atenção e fazer uma reflexão do que está sendo falado aqui. Graças a Deus.
Boa tarde, meus amigos. É com alegria e gratidão que mais uma vez estamos aqui reunidos para essa reunião pública de quinta-feira. Estamos reunidos virtualmente, mas em pensamento, e brevemente estaremos todos juntos na nossa casa de Miguel. Vamos fechar nossos olhos, acalmar nossas mentes, para que possamos receber essa energia que a espiritualidade preparou para todos nós nessa tarde de quinta-feira. A espiritualidade da casa de Miguel, que deixa a nossa casa em harmonia, em paz, esse ambiente que nos recebe, que nos acolhe, que nos fortalece na nossa jornada terrena. Então vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, nosso amigo, que está sempre conosco, que sabe das nossas dores, sabe das nossas alegrias, sabe dos nossos problemas, nos consola, mesmo quando achamos que estamos sozinhos. Que possamos colocar em nossos pensamentos todos aqueles que necessitam de força, de coragem, de fé, de amparo, os que estão nas ruas abandonados, os que estão sozinhos em casa, estão nas prisões, nos orfanatos, nos asilos, nos hospitais. A todos que estão no nosso planeta. Que possamos aproveitar essa tarde, tudo aquilo que vai ser estudado, falado aqui, que possamos refletir, possamos colocar nas nossas vidas, mudar nossas atitudes, que possamos agir, que possamos ter vontade de nos melhorar, porque esse é o objetivo, nos melhorar moralmente, nos amar uns aos outros, como nosso Mestre nos mostrou. Obrigada, Jesus. Obrigada à espiritualidade amiga que tanto nos acolhe. Obrigada aos nossos anjos da guarda, mentores espirituais. Obrigada, Maria. Obrigada a Deus. Que possamos dar como iniciado essa reunião pública de quinta-feira. Graças a Deus, graças a Maria, graças a Jesus. Se puderes doar um pouquinho de ti, um minuto que for, abra o teu coração para alguém abraçar sem ferir, se doar. E o véu que está cobrindo o olhar
estrelas das manhãs e verás um bem infinito em nós, e verás alguém como um irmão. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Pois todo corajoso já teve medos de montão. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Pois todo corajoso já teve medos de montão. Eu já tive medo de fazer a prova. Meu irmão já teve medo da escuridão. Muita gente tem medo de pesadelo, e quem teme sonho com bicho-papão. Será que adulto também tem medo? Eu desconfio que tenha também. De barata, agulha e estar sozinho, saber se ficar ou seguir além. Mas o problema não é ter medo. Eu sinto ele com coragem. Vou encarar mais confiante, independente da idade. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Pois todo corajoso teve medo de montão. Mas o problema não é ter medo. Eu sinto ele com coragem. Vou encarar mais confiante, independente da idade. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Ouve a canção que traz coragem, guardada no meu coração. No coração.
coração. Vamos que é certo, paz, amor e união. Fique aqui. Vamos lá aprender o Evangelho de Jesus e deixar entrar na mente, no coração e sair das nossas mãos. Oba, é dia da evangelização. Que alegria! 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 Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de paz. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma, o mundo precisa de paz. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma, calma. Quem é que nunca disse precisa de espaço? Que a vida era corrida, que andava ocupado. Calma, a vida precisa de paz. Quem é que nunca disse que faltava tempo pra ficar em casa, ficar sem fazer nada? Calma, a vida precisa de paz. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma. O pensamento e a vontade são a ferramenta por excelência com a qual tudo podemos transformar em nós e à nossa volta. Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Item 6. Se é hora de cantar, vamos cantar. Se é hora de passear, vamos passear. Se é hora de brincar, vamos brincar. Mas se é hora de orar, vamos pensar.
pensar em Jesus. Se é hora de cantar, vamos cantar. Se é hora de passear, vamos passear. Se é hora de brincar, vamos brincar. Mas se é hora de orar, vamos pensar em Jesus. Oi, galerinha do GEAL! Chegou a hora da prece. Vamos rezar juntos? Vamos conversar com Deus. Oi, Pai, tudo bem? A gente está aqui juntos para ver o GEAL hoje. Muito feliz passar esse domingo de manhã em família e conversar sobre coisas boas. Queria te pedir, Papai do Céu, abençoa a nossa família, a nossa casa espírita, os nossos amigos, os nossos irmãos e os nossos evangelizadores. Ajuda todo mundo a continuar fazendo esse trabalho no bem e ajuda a gente a crescer cheio de saúde e fé. Obrigada. Oi, pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante, que sempre ouvimos nos nossos estudos, nas nossas reuniões. Sabem por quê? Porque eles nos fazem ter a força necessária para realizarmos muitas coisas nas nossas vidas. O nosso tema é fé e coragem. O que essas duas palavras representam para vocês? Será que nós conseguimos defini-las? Ou até mesmo, será que elas têm a mesma intensidade em todas as pessoas? O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que a fé é a confiança que se coloca na realização de determinada coisa, a certeza de atingir um objetivo. E a nossa amiga Joana de Ângeles, no livro Episódios Diários, nos fala que a fé pode ser comparada a uma lâmpada acesa colocada nos pés, clareando o caminho. O que vocês acham? E sobre a coragem? Qual a importância de tê-la? Seu significado é agir com o coração, o que não tem a ver com a ausência do medo, mas sim com a firmeza de espírito para enfrentarmos determinadas situações. Parece que uma complementa a outra, não é mesmo? Então vamos ao nosso estudo? Qual é o sentido da vida? Muitas vezes, nos fechamos em nosso mundo. E tudo parece morrer. Você tem muito mais poder do que imagina. Continue sua jornada fazendo o que acredita. Por mais duro que a vida possa parecer. Siga a sua missão de vida para o bem com fé.
suas sementes serão espalhadas. O bem nunca para. Quanto mais proporcionamos felicidade, mais felizes nós somos. Esta é a fórmula que dá sentido à vida. Faça o bem, não importa quem. Sirva, contribua, doe. Seja grato. Olá, galerinha! Vamos conversar agora a respeito do vídeo que acabamos de assistir? Vocês notaram que os girassóis estavam em um canteiro seco, sem esperança, mas que em frente a eles tinha um outro canteiro com uma grama bem verdinha e com água em abundância que eles tanto precisavam para sobreviver? Mas vocês viram que muitos deles estavam sem esperança, cabisbaixos, já desistindo. Mas foi quando um deles olhou e viu que seus amigos estavam partindo e decidiu mudar a sua própria vida, porque ele olhou para frente e viu aquela grama verdinha, aquela água que ele precisava e decidiu juntar toda a fé e toda a coragem que ele tinha dentro dele para mudar a sua situação. E foi assim que ele reuniu toda a coragem e fez força para sair daquela terra seca e foi andando naquele sol escaldante, o chão quente, para atingir o canteiro que ele queria do outro lado. Porém, o sol estava muito forte, tadinho, e ele acabou não conseguindo. Mas a sua fé e a sua coragem eram tão grandes, mas tão grandes, que mesmo na hora em que ele estava sucumbindo, o que ele fez? Ele soltou no ar as suas sementes. E elas voaram até aquele terreno onde tinha grama verdinha e bastante água. E ali nasceram outros girassóis, iguaizinhos a ele. E com isso, todo o esforço do pequeno girassol não foi em vão, pois ele juntou sua fé e sua coragem para mudar sua vida, mas apesar dele não ter conseguido chegar ao seu objetivo, ele fez um bem maior. Ele espalhou suas sementes, e suas sementes fizeram um bem muito maior, que foi dar outras florzinhas. E assim também acontece com todos nós. Muitas vezes passamos por dificuldades, e essas dificuldades nos deixam desanimados, tristes, para baixo mesmo. Mas são nesses momentos em que nós devemos lembrar de Jesus e como Ele é bom, que Ele é nosso irmão maior e que Ele é como aquela água do canteiro verdinho, sabe? Pois Ele pode matar a nossa sede de conhecimento. Porque é através de Jesus que nós conhecemos o amor, a fé, a esperança, a caridade e muitas outras virtudes. Então, a lição principal dessa historinha é a seguinte: que nós devemos ter fé em Deus, fé em Jesus em primeiro lugar. Depois, fé em nós mesmos e coragem, bastante coragem, para agir como a florzinha, vencendo as nossas dificuldades e caminhando sempre com passos firmes e confiantes para o bem. Vamos agora ficar com a nossa atividade do dia. Um grande beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau! Olá, meus amores! Vamos a mais uma atividade da aula de hoje, que tem o tema A Fé e a Coragem. A atividade será fazer tulipas. São flores muito bonitas. Eu fiz várias para mostrar para vocês, uma de cada cor. Mas quem quiser pode fazer de uma cor só. Fiz também um vasinho, olha, tudo com folha reciclada, que eu não queria mais.
Tá vendo aqui, ó? Dobrei para ficar bonitinho. Quem quiser cola. Tá vendo, ó? Se quiser apara aqui assim, para ficar assim, eu deixo ele retinho mesmo. Ó, como é que eu fiz? Vamos lá. Peguei uma folha que já estava toda escrita. O lado que não estava escrito, eu medi com a caneta para facilitar. 8 centímetros cada quadradinho. Pintei todos eles. Aqui não, deixei só em branco, né? Recortei cada quadradinho. Essa parte aqui em branco, não joga fora não, tá? Nós vamos usar para fazer os cabinhos. Só que eu vou mostrar para vocês numa folha maior. Ó, folha quadrada que eu tenho, virei assim. Essa ponta vai chegar até essa ponta. Certinho. Depois eu vou passar o dedinho, ó. Depois com mais força para formar o vinco. O legal da dobradura é isso. Depois eu pego a folha, junto, olha, ponta com ponta e seguro. Aqui eu aperto para formar um outro bico, um outro vinco. Vendo? Fica uma marquinha do dobrado. Não sei se vocês conseguem ver porque a folha é amarela. Depois eu pego o bico, levanto. Tá vendo? Ó? Esse bico continua. Ele vai perto, nem muito perto. Passo o dedinho para ficar bem certinho. Pego o outro lado também, faço a mesma coisa, levanto. Vendo, ó, 3 bicos. E aí eu tenho a minha tulipa, que com o restante de uma outra folha, eu fiz o cabo. Vou mostrar para vocês. Melhor. Vendo? E aí, juntei e coloquei aqui no vasinho. A aula de hoje foi sobre a fé e a coragem. Vocês lembram que os girassóis estavam sofrendo com as dificuldades da falta de água, não tinha grama para proteger um pouquinho e aquele sol estava muito forte. Elas até tentaram, mas desistiram. E aí as florzinhas morreram. Mas uma delas, tendo muita fé, coragem, ela tentou. Ela viu ao longe um melhor lugar para ela. Isso é o que acontece conosco. Se a gente olhar para frente, a gente vai ver a solução favorável. Então, o girassol foi indo, mas não conseguiu. Isso aí é para nos mostrar que nem tudo que a gente quer, a gente consegue. Porque depende do nosso merecimento, depende de vários fatores. E assim, a gente prova para nós mesmos, tendo muita fé e coragem para enfrentar as dificuldades, que são muitas dificuldades de trabalho, de relações familiares, de relações com amigos, no setor de trabalho, na escola, né? Porque cada um tem uma cabeça diferente para pensar. Então, a gente precisa ter muita fé que a solução vai chegar. Talvez não nessa vida, mas em outra. Mas o importante é a gente não desistir de nós mesmos, não desistir de lutar, com força, com fé e coragem, assim como vocês tiveram coragem
para fazer uma simples dobradura. Ficou, pode ser que não fique perfeito, mas deem o seu melhor. É isso que Deus espera de cada um de nós, que a gente dê o nosso melhor, certo? Então, crianças, um beijo, vamos nos preparar para a prece final. Vamos então fazer a nossa prece final, fechar os nossos olhos, respirar profundamente e imaginarmos que estamos no meio da natureza. A força está na natureza e nós fazemos parte dela. Obrigada a Deus, Jesus e os amigos espirituais da Casa de Miguel pelas energias de coragem e confiança para o enfrentamento de todos os nossos problemas ou sofrimentos que possam surgir. Que possamos ter fé e calma, pois temos a certeza que o Senhor sempre tem um plano melhor que o nosso. Obrigado, Senhor, e que assim seja feita a sua vontade. Graças a Deus. Tente começar com um sorriso, dizendo bom dia, dizendo olá. Tente completar com um abraço, abraçando a quem quiser te abraçar. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Então mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. Mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Então mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. Mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh lá lá, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh menina, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar.